Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula sobre utilidades ligadas à informática, utilidades tecnológicas para você utilizar na sua sala de aula. Nós ainda estamos falando sobre ChatGPT, assistente pessoal e inteligência artificial. Quando a gente pensa nesse nome, a gente já pensa que ela sabe tudo, e não é bem assim. ChatGPT ainda está engatinhando, ele está aprendendo muitas coisas. Você sabia que você pode ensinar o seu ChatGPT? Talvez você pergunte para ele sobre algum assunto que ele não sabe responder, você pode ensiná-lo. Vamos ver como que isso aí funciona? Vamos lá. Imagina que eu faço uma pergunta para o ChatGPT sobre Volta Redonda e ele fica meio perdido, ele não sabe me responder. Mas eu tenho um livro sobre a história de Volta Redonda. Então, ó, eu vou mostrar para você aqui um exemplo bobo, não é um livro, né? Eu peguei esse conteúdo aqui no Google, um resumo da história de Volta Redonda, ó, um resumo pequeno. Faz de conta que o ChatGPT não sabe, né? Pode ser um livro, tá? Em PDF, Word, seja qual for a versão, ele vai ler. Eu clico aqui no mais, adicionar fotos e arquivos, e eu vou lá, história de Volta Redonda. Cadê? Aqui, ó, a história de Volta Redonda. Podia ser um livro em PDF, podia ser um livro no Word, seja como for, iria funcionar. Eu vou clicar aqui para anexar, ó, ele vai carregar e vai anexar. E eu vou dar para ele esse seguinte comando aqui, ó. Leia e aprenda. Memorize o conteúdo deste documento para pesquisas futuras. Dou Enter. Ele vai ler o documento. Beleza. Já li e memorizei o conteúdo da história de Volta Redonda. Ele vai fazer um resumo aqui embaixo aqui para mim. Tá vendo só? Fez um resumo. Agora, qualquer pergunta que eu fizer sobre a história de Volta Redonda, imagina que ele lê um livro gigante que fale realmente sobre tudo de Volta Redonda. Ele vai saber explicar para você. Ele vai saber falar para você. Repara aqui que ele fez um resumo do livro. Se fosse um livro de 1000 páginas, ele ia fazer um resumo também, tá certo? É que aqui eu dei para ele um documento de 2 páginas só. Mas o que eu quero dizer para você é, ele leu e memorizou. Professor, você professor que sempre está fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, às vezes você recebe aquele monte de apostilas lá da sua instituição. Você pode subir para ele aqui. Sobe para ele, você tem que fazer um trabalho lá da sua faculdade. Clica ali no mais, depois em anexar arquivos e documentos. Ele vai carregar, você vai dizer, leia e aprenda. Ele vai ler e vai aprender os livros, as apostilas da sua faculdade. Depois você pode pedir para ele criar questionário com resposta. Você pode pedir para ele criar trabalhos, né? Se o professor passou um trabalho, você pode subir o trabalho também. E aí você vai dizer assim, leia este trabalho, leia este livro, memorize o conteúdo, responda o trabalho baseado neste livro. Ele vai te dar as respostas ali. Né? Nós sabemos que muita gente não gosta, ficou uma resposta muito mecânica. Você pode dizer assim, humanize minhas palavras. Se você usa muito ChatGPT, você já conhece o meu estilo de escrita. Escreva como se fosse eu. E ele vai escrever parecido com o que você fala. Ferramenta aí para facilitar o seu dia a dia, beleza? ChatGPT é assistente pessoal. O que um assistente pessoal faz? Se você tem um funcionário, um secretário, ele não facilita sua vida? Ele não faz coisas por você? Pois é. Imagina que você está na véspera da prova lá na sua faculdade, você não estudou, não teve tempo para estudar. Pede para ele ler as apostilas e memorizar. Depois pede para ele criar um questionário de 100 questões com resposta para você estudar para a prova. Ele vai criar um questionário bem bacana, baseado na apostila da própria faculdade, já com respostas debaixo de cada pergunta. Tá certo?
Tá aí, é uma ferramenta muito útil. Você precisa saber usar o prompt correto, entender que ela pode aprender um pouco mais. Você pode ensinar qualquer coisa para ela, beleza? Vamos lá? Vamos seguindo? Então não esquece não, você pode ensinar o seu chat GPT para que ele se torne um pouco mais inteligente e te assessore da melhor maneira possível. Espero que você tenha gostado, nós vamos nos vendo por aqui. Até a próxima aula.